professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos em mais um encontro para uma videoaula. No assunto da aula de hoje nós conversaremos sobre energia potencial elétrica. E eu preciso resgatar um conceito de energia que você viu em mecânica. Nós entendemos em mecânica que a energia ela pode ser dividida em dois tipos: energia de movimento e energia de posição. Uma energia de posição é chamada de potencial e uma energia de movimento é chamada de energia cinética. Lá em mecânica nós estudamos energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. O que de fato eu conseguia observar é que uma energia potencial gravitacional era convertida, transformada em energia cinética. Energia potencial elástica era convertida em energia cinética. Do que você está tratando, Vitor? Eu estou admitindo que você recorde a ideia de que se eu coloco um corpo a uma determinada altura do solo, ele contém em si uma energia potencial gravitacional. E esse corpo ali sendo abandonado vai trocar a energia potencial gravitacional em energia cinética à medida que ele vai ganhando movimento. Tudo bem até aqui? Estamos determinando ou recordando que toda energia potencial se converterá em energia cinética. Toda energia de posição se converterá em energia de movimento. A energia potencial elétrica se assemelha muito ao conceito da energia potencial gravitacional. Qual é a diferença entre elas? É que a energia potencial gravitacional existe na presença de um campo gravitacional. Na presença desse campo gravitacional, adotando um ponto de altura, um corpo assume uma energia potencial gravitacional. Armazena em si uma energia potencial gravitacional. Tudo bem até aqui? Qual é a diferença da energia potencial gravitacional para a energia potencial elétrica que nós estamos vendo no slide? É que a energia potencial elétrica ela não está relacionada com um campo gravitacional, ela está relacionada com um campo elétrico. Então estamos admitindo que em uma determinada posição nesse campo elétrico, uma carga assume, armazena em si uma energia potencial elétrica potencial a virar energia de movimento. Beleza até aqui? Tudo bem? Por exemplo, nós vimos na aula anterior sobre eletricidade um conceito chamado potencial elétrico. E eu entendi que o potencial elétrico era uma grandeza que determinava o potencial de movimento de determinado corpo na posição onde ele assumia, tudo bem? Onde ele se encontrava. Então, por exemplo, aqui eu visualizo uma determinada carga chamada carga geradora, gera em torno de si uma região conhecida como região de campo elétrico e cada ponto pertencente a essa região de campo elétrico apresenta um potencial elétrico. Eu falei que o ponto pertencente à região de campo elétrico apresenta um potencial elétrico. Então, o ponto A indicado no slide tem um potencial elétrico A. O ponto B, indicado no slide, tem um potencial elétrico B. Agora, se eu pego uma carga de prova e coloco nesse ponto A que tem um potencial, aí essa carga agregada a esse potencial armazena em si uma energia potencial elétrica. Tudo bem até aqui? Se eu pego essa carga Qzinho de prova e coloco na região ou no ponto B, ou seja, no potencial elétrico B, eu estou dando para essa carga de prova armazenada em si uma energia potencial elétrica. Como essa carga de prova vai interagir com essa carga geradora,
Interagir como? Se atraindo ou repelindo, ela vai entrar em movimento. E ao entrar em movimento, essa energia potencial elétrica vira cinética. Tudo bem até aqui? Beleza? Fui claro? Ótimo. A ideia da energia potencial elétrica é exatamente que um corpo, carga elétrica de prova, situada numa posição de potencial elétrico, contém em si uma energia potencial elétrica. Beleza? Vitor, agora, como que eu faço para calcular essa energia potencial elétrica? A energia potencial elétrica ela será calculada para uma carga pontiforme com a seguinte equação. Energia é a constante vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância que existe entre a carga geradora e a carga de prova. Então, ó, a energia potencial elétrica para uma determinada carga de prova dependerá da constante de eletrostática que o meio proporciona, dependerá da carga elétrica geradora, da carga de prova e da distância entre a carga geradora e a carga de prova. Como nós estamos falando de energia, essa energia potencial elétrica é uma grandeza física, e por ser uma grandeza física, apresenta uma parada chamada unidade de medida. Quem é a unidade de medida dessa energia potencial elétrica? A mesma unidade de medida de todas as energias que nós estudamos até aqui na mecânica, Joule. Então, quando eu for calcular a energia potencial elétrica contida, armazenada em uma determinada carga de prova, essa energia será medida em joules. Beleza até aqui? Por exemplo, olha para cá. É muito importante que você compreenda que eu determinei na minha representação teórica, na parte conceitual, que essa energia ela existia quando uma carga de prova assumia a posição de um potencial elétrico. E se você reparar bem, a equação da energia potencial elétrica ela é K, Qzão, sobre D, vezes Qzinho. Esse elemento aqui, ó, Kzão sobre D, é o que você conhece da aula passada como potencial elétrico. Então eu poderia afirmar que a energia potencial elétrica seria o potencial elétrico em uma determinada carga de prova. Vou de novo, o meu discurso afirma que a energia potencial elétrica seria o potencial elétrico atuando sobre uma carga de prova. Se essa carga de prova não estiver dentro de uma região de campo elétrico, ela não vai assumir nenhuma posição de potencial elétrico. Agora, se ela estiver dentro da região de campo elétrico, em uma posição, ela está em um potencial elétrico. O potencial elétrico aplicado sobre ela dá a ela uma energia potencial elétrica. É por isso que eu posso pensar na energia potencial elétrica como sendo o potencial elétrico vezes a carga de prova, ou o potencial elétrico aplicado na carga de prova, dando a ela uma porção de energia. Beleza até aqui? Tudo bem? Agora, olha para cá, por favor. Suponha que eu tenho uma carga elétrica geradora, e essa carga elétrica geradora é uma carga de 0,1 nanocoulomb. Ela se encontra distante de um ponto P, cuja distância vale 3 centímetros, e eu admito que eu coloco nesse ponto P uma carga de prova de 2 milicoulomb. Tudo bem até aqui? Beleza? Maneiro? E te pergunto, quando essa carga de prova é colocada no ponto P, qual é a energia potencial elétrica armazenada nela ou admitida para ela? De fato, nós precisaremos trabalhar com a equação da energia potencial elétrica. Agora, se eu entendi que a energia potencial elétrica é uma grandeza física e que tem uma unidade de medida, eu preciso respeitar as unidades de medidas
da energia potencial elétrica. Para que eu encontre a energia potencial elétrica em Joule, eu preciso que todas as grandezas que serão utilizadas na equação estejam no sistema internacional de medida. Portanto, quando eu vou trabalhar com essa equação, o K é a constante eletrostática no meio, e nós estamos admitindo aqui o meio como sendo vácuo, ou seja, vale 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A carga deve estar em Coulomb. Ou seja, quando eu te dei a carga geradora em 0,1 nanocoulomb, eu vou ter que pegar o nano e transformar para o prefixo submúltiplo correspondente a ele. Tudo bem até aqui? Então, nano é 10 elevado a menos 9. A carga de prova, ela é de 2 milicoulomb. Mili, eu vou ter que converter para o prefixo, na verdade, para a potência de 10 equivalente a esse prefixo. O mili é 10 elevado a menos 3. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. E a distância, que era uma distância de 3 centímetros, terá que ser convertida para metros, para que todas as grandezas trabalhadas sejam grandezas no sistema internacional de medida. Beleza? Aplicando agora a equação para todas essas grandezas, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, carga geradora, 0,1 nanocoulomb, 10 elevado a menos 9, representando nano. Carga de prova, 2 milicoulomb, carga de prova, mili sendo representado por 10 elevado a menos 3. E a distância, 3 centímetros, passando para metro, 0,03 metros. Fazendo as devidas contas matemáticas, eu vou encontrar uma energia potencial elétrica de 0,6 joules, ou 6 vezes 10 elevado a menos 1 joule. Tudo bem até aqui? Essa energia está dada para tal posição, ponto P. Se essa carga muda de posição, ela assume um outro potencial, então, consequentemente, ela assume uma outra energia potencial elétrica. Tudo bem até aqui? Podendo perder energia potencial elétrica ou ganhar energia potencial elétrica. E a perda ou o ganho sempre implicará na mudança da energia cinética que essa carga assumiria. Tudo bem até aqui? Beleza? Agora, eu poderia entender que essa carga de prova poderia estar numa posição onde atuariam não só o campo elétrico de uma carga, mas o campo elétrico de mais de uma carga. É por isso que nós vamos pensar em uma energia potencial elétrica para mais de uma carga pontiforme geradora. Por exemplo, olha para cá, eu tenho a carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. Se eu pego essas cargas, eu entendo que cada uma delas gera em torno de si um campo elétrico, sim ou não? Então, o ponto P, que está dentro desses campos elétricos, está sofrendo em si um potencial elétrico total. Esse potencial elétrico total vai ser a soma do potencial elétrico gerado pela carga 1, o potencial elétrico gerado pela carga 2, o potencial elétrico gerado pela carga 3 e o potencial elétrico gerado pela carga 4. Se eu pego uma carga de prova e coloco nessa posição do ponto P, essa carga está sendo colocada num ponto de potencial elétrico. Então, esse potencial elétrico dá à carga uma energia potencial elétrica. Mas quem vai ser, Vitor, essa energia potencial elétrica de fato? Será a junção da energia potencial elétrica fornecida pela carga geradora 1, pela carga geradora 2, pela carga geradora 3, pela carga geradora 4. Então, existirá uma energia entre 1 e a carga de prova, a carga 2 a carga de prova, a carga 3 a carga de prova, a carga 4 a carga de prova. Tudo bem até aqui? E aí eu estou pensando na energia atuante sobre a carga de prova. Se eu pensasse na energia potencial elétrica desse sistema de cargas, eu teria que fazer a energia entre a carga de prova e a carga 1, a energia entre a carga de prova e a carga 2, carga de prova e carga 3, carga de prova e carga 4, energia entre carga 1 e carga 2, carga 2 e carga 3, carga 3 e carga 4, e entre si. Ou seja, o que eu estou admitindo? Se eu te perguntar qual é o total de energia que atua sobre a carga de prova, vai ser a energia atuante da carga 1, da carga 2, da carga 3 e da carga 4. Se eu te pergunto qual é a energia total do sistema, você vai ter que somar todas as energias
de interação entre cada par de cargas. Tudo bem até aqui? Quando eu te pergunto qual é a energia total atuante sobre a carga de prova, evidentemente você entende que essa energia total no ponto P seria a energia atuante pela carga geradora 1, mais a da carga geradora 2, mais a da carga geradora 3, mais a da carga geradora 4. Tudo bem até aqui? Beleza? Fácil, né? Bom, eu vou deixar uma lista de exercícios disponível para você. Espero que com essa aplicação você tenha entendido o conceito de energia potencial elétrica e eu te espero nos nossos próximos encontros. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus!